tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Tua palavra... Boa noite a todos. Boa noite, dona Regininha. Boa noite, Fabiana. Que bom que você está aqui com a gente novamente. Obrigada, agradeço. Eu dei um intervalo, né, pessoal? Mas agora a gente está voltando aí com todo carinho, com todo amor aí para levar para vocês esses momentos tão especiais que são os momentos bíblicos da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. Eu passo agora a palavra à dona Regininha para que ela, sim, possa nos introduzir neste momento a oração e que possamos, assim, acalmar o nosso coração, a nossa mente, para que a palavra de Deus penetre em nossos corações. Boa noite mais uma vez. Nossa gratidão diante da palavra de Deus, que a gente tenha essa postura de percepção da grandeza do amor de Deus diante de tudo aquilo que Ele faz por nós, por essa humanidade. Que a palavra de Deus nos ajude a perceber tudo isso. É por isso que nós estamos aqui, vamos ler, meditar, orar com a palavra para que ela nos faça sermos novas criaturas. Vamos começar com uma oração cantada pela Fabiana, que a gente já estava até com saudades. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar seus pequenos e aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino
de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Essa oração nossa de abertura vem ao encontro do nosso texto. O nosso texto vai estar ligado ao dia de Pentecostes. E Pentecostes vai significar realmente um povo a caminho com a força do Espírito Santo. Então, nós vamos, através do livro de Atos, narrado por Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 12, ouvir a leitura com atenção, com o coração aberto a essa leitura que a Fabiana vai estar fazendo para a gente. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene. Romanos que aqui residem, tanto judeus, cretenses, árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônicos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam. Estão cheios de vinho doce. Esse texto é preciso que a gente compreenda algumas coisas importantes. No versículo 1, ele está falando que estavam lá reunidos e que tinha se cumprido o dia de Pentecostes. O que é isso? Ainda nós não vimos a descida, a manifestação do Espírito Santo. E ele está dizendo que já estava cumprido esse dia. Acontece que a gente vê aí no texto ele citar vários povos
de várias regiões. Esses povos que eram de várias regiões eram judeus, ou hebreus, ou israelitas, como a gente quiser chamar, seguidores do judaísmo. E por que estavam lá? No Antigo Testamento, desde a época de Moisés, desde o período do Êxodo, esse povo vai ter algumas festas que reúnem que de todos os lugares conhecidos e habitados da época deveriam ir até Jerusalém. Por isso que tem esse monte de gente de vários lugares. Existiam 3 festas principais que eles tinham que ir para lá. Uma era a Páscoa, que nós há pouco tempo vimos a nossa Páscoa cristã. Eles tinham a Páscoa, como tem os judeus, no sentido de a libertação. Então, todos os judeus tinham que peregrinar, ir até Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. A segunda grande festa é Pentecostes. De todas as regiões, eles deveriam vir para Jerusalém. E era uma grande festa. Inclusive, tinha outros nomes. Era Pentecostes, Festa das Colheitas. Já dá para entender o que eles iam agradecer a Deus. Festa das Primícias. Eram nomes dados a essa festa deles. Eles iam para lá para fazer esse agradecimento a Deus como um Deus criador, um Deus libertador. Eles iam para lá no sentido de agradecer, por isso das colheitas, o dom da terra, que dava a eles o sentido da vida, aonde morar, aonde plantar, como sobreviver. Eles iam também buscar descobrir os mistérios da graça de Deus e relembrar a lei, a Torá. Então, era muito importante para eles essa ida até Jerusalém, porque era para eles um compromisso de fraternidade, de confraternização. Então, eles estavam todos lá para isso. Então, por isso nós vemos, então, povos de todas as regiões conhecidas da época que estavam em Jerusalém para festejar o Pentecostes. O Pentecoste do povo judeu, o Pentecoste do judaísmo. E é dentro desse contexto do Pentecoste do judaísmo que os discípulos, que depois do dia de Pentecoste cristãos, eles vão se tornar apóstolos. A gente já começa a perceber bem o que é ser discípulo e o que é ser apóstolo. Discípulo é aluno, é aquele que aprende com o mestre. E apóstolo é aquele que vai pôr em prática o que o mestre ensinou. E para pôr em prática, Jesus manda que eles aguardem a vinda do Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer, eles eram judeus. Então, eles tinham ido até Jerusalém para comemorar, festejar o Pentecostes. Não eram só os 12. Acredita-se que tinham umas 120 pessoas que começou a seguir aqueles discípulos, que depois se tornam os apóstolos, e estavam juntos ali naquele espaço. Quando a gente lê o segundo versículo, que fala, de repente,
veio do céu um som como de um vento, um som que é ouvido e que enche o lugar. O vento sempre nos remete à presença de Deus. As pessoas mais antigas diziam assim: nós não podemos ter medo do vento. O vento é de Deus. Porque o vento, ele tem um ruído característico dele. Era a presença de Deus. Para eles, aquele vento e aquele som que eles ouvem é a presença de Deus. Depois disso, aquele som, aquela presença de Deus, no versículo 3, eles viram línguas como de fogo repartidas que se puseram sobre cada um deles. O que é o fogo? É outra coisa bem interessante para a gente refletir nesse Pentecoste cristão. Quando João Batista batizava os seus seguidores e que dizia que ele veio para anunciar, para proclamar a mudança de atitude para a vinda do Messias, ele batizava com água. A gente lembra bem do batismo de João Batista, né? Entra na água, batiza na água. Aquele batismo da água significava estar se lavando. Mas o próprio João Batista disse que ele batizava com água, mas que viria aquele que batizaria com fogo. Vamos pensar um pouquinho o que significa a palavra fogo. Quando está muito escuro, não tem luz elétrica, a primeira coisa que a gente procura é uma vela, é uma lamparina para acender. O fogo acende, o fogo ilumina, o fogo aquece. Olha bem o sentido desse fogo que vai vir para todos aqueles que estavam lá e que deve vir para nós também. É um fogo que vai iluminar uma nova caminhada. É um fogo que vai aquecer um coração, mudar esse coração. É um fogo que vai queimar. O fogo queima, ele transforma a realidade. Se a gente parar para pensar o que é esse fogo na sociedade que a gente vive hoje, é viver uma realidade que não é a realidade que a gente está vendo no nosso dia a dia. Esse é o fogo que vem para fazer com que a gente, na escuridão, enxergue com clareza a realidade de Deus, a realidade do projeto de Deus. Esse é o fogo. E é outra coisa, veja, eles ouviram, então sentiram a presença de Deus no vento e no barulho, no som. O fogo que vai queimar, que vai mudar, que vai aquecer, que vai iluminar e que vai orientar uma nova direção, um novo caminho. Imediatamente, se a gente continuar lendo, eles começaram a falar em outras línguas,
cheios do Espírito Santo. E olha que eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes falava, e eles falavam na língua que o outro estava entendendo. Cada um entendia na sua própria língua. Esse é o milagre do Espírito Santo. Eles falavam e eles entendiam na sua própria língua. É muito interessante fazer um paralelo entre Babel, a Torre de Babel, e o dia de Pentecostes. Na Torre de Babel, todos falavam a mesma língua e, de repente, eles começaram a falar em línguas que ninguém entendia. Então, uma linguagem que provocava desentendimento. É muito difícil a gente entender no mundo que a gente vive, né? Uma linguagem que provoca desentendimento. Uma linguagem que ninguém mais se entende. Todos se acham dono da verdade. Então, ele faz uma confusão. Uma linguagem que divide, em vez de unir. Pentecostes é ao contrário. Ele fala uma coisa e todos estão entendendo com clareza na língua deles o que está sendo falado. E na linguagem do amor. Tanto que nós vamos ver que Pedro vai começar a falar e que muitos aceitarão Jesus naquele momento. Que palavras ele falou? Que linguagem ele usou? A linguagem do amor, a linguagem da fraternidade, a linguagem do respeito pelas diferenças de pensamento, mas que precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo, para que a linguagem passe a ser a linguagem do amor que une. Então, a gente percebe nesse Pentecoste cristão aquela força que vem para a igreja. E o que nós vamos entender como essa força que vem para a igreja? Olha que ela vem como um fogo para queimar o nosso coração e fazer surgir com o vento e com o som um coração novo, guiado pelo Espírito Santo. Essa é a igreja. A igreja como comunidade, a igreja como pessoa, como cada um de nós. A igreja que tem a linguagem que é compreendida por todos. A linguagem que fala do respeito à vida. Volta até na beleza do Pentecoste judaico. A linguagem que agradece o dom da vida, um Deus criador que nos criou, um Deus libertador que nos dá a vida em Cristo, nos dá uma vida num tempo finito, que é o que nós estamos vivendo, apenas como uma passagem para o infinito. Um Pentecoste que liga ao judaísmo no sentido de perceber a grandeza e a gratidão que nós temos que ter diante da palavra de Deus, diante do ensinamento dele, diante daquele que está abrindo os nossos caminhos.
E olha que bonito quando ele fala que o Pedro então começou a falar, e eles entendiam, mas ficaram maravilhados. Muitos se maravilharam com aquilo. Como nós, às vezes, ficamos maravilhados com a palavra. O importante nesse maravilhar-se é pensar no compromisso que nós vamos ter que assumir e viver com essa palavra, com esse Espírito Santo nos guiando. E aqui ele fala que muitos aceitaram e muitos não, muitos zombaram. É o que acontece no mundo hoje. Muitos estão vendo a necessidade de fazer com que Cristo realmente seja a força da caminhada, que o Espírito Santo venha, ilumine, queime, mude esse mundo que a gente vive. Muitos estão lutando para isso. Muitos não acreditam nisso. Mas nós temos uma coisa muito interessante para pensar a partir desse texto, para pensar no nosso compromisso. Este grupo que foi convertido, olha como Deus prepara tudo, gente. Lembram que eles são de lugares distantes, cada um de uma região. E eles aceitaram e se converteram, aceitaram o Espírito Santo, converteram ao cristianismo. São judeus cristãos agora, que voltam para suas terras longínquas e vão começar pequenas comunidades nessas regiões. Então, o Pentecostes, que nós vamos celebrar dia 23, nos faz pensar que compromisso nós vamos aceitar, nós vamos assumir, vamos pedir a direção do Espírito Santo para levar além das portas de uma igreja. É quando nós ouvimos dizer a igreja em saída. Esses primeiros homens que saíram daqui, cheios do Espírito Santo, e foram para as suas terras, querem nos dizer: saia você também, hoje, da sua religião de comodismo, de achar que tudo está bom, e fica acostumado. Vamos, com esse dia de Pentecoste, também sentir o fogo e o avivamento do Espírito Santo nos encaminhando na nossa jornada do dia a dia. Vamos ouvir uma música de oração para que a gente possa refletir nessa oração. Espírito, enche o meu ser.
convido você a cantar comigo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, vamos lá? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti queremos ser. Espírito, enche o meu ser. Bem bonito você aí, vai lá. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Que essa música permaneça com vocês durante essa semana e que o Espírito Santo invada o coração de vocês, invada a família, para que possamos assim estar a caminho do Pentecostes que vamos viver nesse próximo final de semana. É isso, dona Regininha? Isso. E aproveite essa semana, não deixe de pensar no seu compromisso diante dessa proposta de nós vivemos aquele Espírito Santo que deve arder no nosso coração. E também aproveite a sugestão da semana, não deixe de fazer num cantinho da sua casa, num horário. Faça a sugestão da semana. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Eu vou cantar mais uma musiquinha, pode? Pode? Então, vamos lá. Canta. E eu vou convidar você para cantar junto. De Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Nos unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, para mostrar sempre a verdade e seguir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra
se o vosso Espírito, Senhor, nos enviais, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos e até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma de sua mão. Até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está